Graça e paz do Senhor Jesus, mais um domingo abençoado, onde nós estamos em torno da Escola Bíblica Dominical, da revista da Escola Bíblica Dominical, embasada na Palavra de Deus, e o tema que trazemos neste dia, nesta lição de número 4, é uma igreja cheia do Espírito Santo. A igreja cheia daquele que é o seu próprio dono, o Espírito Santo, que conduz a igreja até encontrar Jesus nas nuvens. Esta é a promessa. Mas esta igreja, nessa trajetória, ela precisa estar embasada sempre na palavra de Deus para poder vencer as lutas e as adversidades e oposições à igreja. Olha o que diz textual, diz: tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4:31. Esse é a verdade prática que diz assim: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousadia no testemunho cristão. Então, o que a gente pode observar que a palavra de Deus nos orienta e traz a exemplo dos apóstolos é que eles eram cheios do Espírito Santo para proclamar a palavra, para ter ousadia necessária para a anunciação do Evangelho. E é isso que a nossa vida precisa estar embasado, de que não somos batizados no Espírito Santo simplesmente para falar línguas. Não, nós somos batizados no Espírito Santo para poder, com ousadia, anunciar a palavra de Deus. E nos traz aqui a introdução, a informação de que, olha, nós vemos nesta lição uma igreja cheia do Espírito Santo, como ela se comporta. Não é? A partir do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, encontramos uma das principais marcas que caracterizam a igreja do Senhor Jesus Cristo. A palavra é perseverança. Perseverança é a palavra que se destaca na vida dos nossos irmãos, irmãos cristãos do início da igreja. Porque uma realidade é que a vida cristã tem a ver com uma continuidade. Perseverança da ideia de continuar, de perseverar, da ideia de permanecer, de ir em frente, em continuadamente ser cheio do Espírito Santo. Então, essa ideia foca muito nesta lição para nós, de que sermos cheios do Espírito Santo tem a ver com o dia a dia. Ora, nós podemos ser batizados, revestidos do poder, mas precisamos fazer a manutenção da nossa fé na busca do Senhor no dia a dia, de uma vida de oração, de leitura da palavra, de obediência à palavra de Deus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. E isso a igreja ali, ela estava como exemplo, Pedro trazendo, não é, o exemplo dessa vida de perseverança. E então a gente vê algumas características aqui de uma igreja perseverante. E está dividido aqui, olha só, no ponto 1, ela suporta o sofrimento. Uma igreja que persevera, uma igreja que está capacitada por Deus, cheia do Espírito Santo, ela suporta o sofrimento do tempo em que ela vive. Nós estamos vivendo em um tempo em que precisamos estar cheios do Espírito Santo para suportar tudo que estamos enfrentando e que enfrentaremos, porque há um propósito de Deus, muitas vezes, de apertar a igreja, de trazer tempos dificultosos para que a igreja ela se desenvolva na perseverança, ela mostre para que veio, para que ela está aqui nesta sociedade. E interessante que a igreja que suporta o sofrimento, ela é assim, olha só, agiam com perseverança, e é só possível isso, porque Pedro falava por si e pelos demais apóstolos, havia sido cheio do Espírito Santo.
aqui está exemplo de que eles suportavam, e Pedro falava com ousadia daquilo que viviam, que estavam cheios da graça de Deus. E aí, o tempo verbal do grego, que é usado nesse versículo 8, em que diz que o apóstolo, ele estava anunciando a palavra de Deus, olha só, tendo sido cheio, demonstrava que os apóstolos já haviam sido batizados no Espírito Santo no Pentecoste, mas que permaneciam. E essa ideia que traz aqui é uma ideia de um tempo verbal contínuo, algo que você é cheio e permanece cheio, e continua sendo cheio. Essa é a característica de uma igreja que suporta sofrimento. Essa perseverança da igreja, ela precisa ser destacada em nossas vidas, assim, de que nós podemos ser perseverante, tendo todo o suporte para sofrer as aflições, sem voltar atrás, sem desistir. No ponto 2, diz, olha, ela não negocia os seus valores, porque Pedro fora convocado pelo Sinédrio naquele tempo, e eles proibiram de que Pedro anunciasse a Jesus, anunciasse aquela palavra. Mas olha só, ele não negociou com aquele Sinédrio, com o Sinédrio daquele tempo, olha só. E ele diz aqui em Atos 4,19, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Pedro não ousou em negociar aquilo que Deus o mandara falar. Muitas vezes nós estamos dentro de um contexto de que hoje há um sinédrio gospel, onde as pessoas estão enfatizando muito sobre os púlpitos, não uma ousadia simplesmente, mas a maneira de se expressar, conquistando os corações, conquistando as vidas, por uma boa fala, por uma boa capacidade de fazer as pessoas darem gargalhada, quando a palavra está em segundo plano, quando a verdade está em segundo plano. Se falar enfaticamente contra o pecado, é rejeitado. Então, há hoje um sinédrio que muitas vezes está impondo de uma forma cultural. Olha, não diga tanto isso ou aquilo, seja aceitável, seja popular, e nós precisamos sempre enfatizar o que a Bíblia nos traz, pregar contra o pecado, pregar contra aquilo que desagrada ao Espírito Santo na nossa trajetória. No ponto 3, está aqui, olha, essa igreja está convicta de sua fé, a convicção da fé, aonde discorre aqui o assunto em dizer de que os apóstolos, eles eram vistos e ouvidos falando a palavra de Deus, mas que também há uma comparação do Deus que é visto e ouvido, porque os apóstolos viram a Jesus, mas depois que Jesus subiu ao céu, a anunciação era feita daquilo que se tinha eles visto e ouvido, mas eles anunciavam e as pessoas apenas ouviam, mas não viam a Jesus propriamente. Mas o interessante é de que, olha só, está convicto da sua fé, essa igreja que está convicta da sua fé, ela faz com que as pessoas vejam a Jesus através da atitude da própria igreja. Eles veem Jesus através da nossa vida, da sua vida. Essa é a necessidade de expressarmos e evidenciarmos as características de uma igreja que ela é perseverante na fé. O tópico 2 traz para nós aqui, olha só, uma igreja que ora com poder, característica de uma igreja que ora com propósito. O ponto 1 diz aí, orando com propósito. E o propósito da igreja, de que eles estavam unânimes em oração, era a realidade de que clamavam para que o evangelho fosse proclamado e tivesse livre curso. Eles oravam com o propósito de evangelizar, de fazer a anunciação
porque esse é o primeiro propósito de quem é cheio do Espírito Santo. É anunciar com ousadia e alcançar vidas. Então, o propósito da oração foi para que Deus glorificasse o nome dele na vida deles, trazendo uma resposta à oração deles, a ousadia, o poder para evangelizar, a capacitação para evangelizar. No ponto 2, ele diz, orando com unidade. Isso quer dizer unanimidade. Significa que eles estavam unidos em torno de um propósito. Olha só. Mas interessante que aqui é destacado de que nem toda a unidade significa que as pessoas são iguais. Não. Muitas vezes há alguma divergência num ponto teológico, numa situação ou outra, nas características de um e outro, mas o foco, a intenção era a unidade, orando em unidade, debaixo de um propósito, que é o evangelismo de poder, o evangelismo com evidências de milagres e ação e presença de Deus. O ponto 3 diz, orando fundamentado na palavra. E isso é interessante que eles orando, eles citam o Salmo 2:2, que diz assim, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramam as gentes e os povos pensam coisas vãs. Olha só, eles citam o Salmo e não basta orar, mas é necessário orar embasado na palavra de Deus. Tomar a palavra de Deus para falar com Deus mesmo através da oração. Está embasado é que os princípios da palavra estejam em nós. Porque se orarmos fora dos princípios e da vontade de Deus, ou seja, orarmos fora da palavra de Deus, estaremos orando fora do propósito. Mas quando nós oramos a palavra, oramos na palavra, nós estamos no foco que Deus quer para cada um de nós. Então, era uma igreja que orava com poder, com autoridade, de ter propósito, de ter unidade e embasados, fundamentados na palavra de Deus. E o tópico 3 diz assim, uma igreja ousada no seu testemunho. A ousadia, como eu já disse no começo, é a característica e evidência de quem está cheio e pleno do Espírito Santo. Todas as vezes que nós nos movemos com ousadia, o mundo espiritual se movimenta. Você sabe que muitas pessoas não conseguem vencer e ter o mover de Deus naquilo que faz, como na evangelização, porque não são ousados, tímidos, se calam, falam pouco, mas aqueles que vão com ousadia, sabe? O mundo espiritual começa a se mover. Então, nesse tópico 3, o ponto 1 diz assim, ousadia para enfrentar a oposição ao evangelho. Essa é uma realidade que a própria palavra de Deus nos previne, está em 2 Timóteo 3,12, de que, olha só, e na verdade todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Essa é uma realidade em todos os tempos. Quando a igreja começa a se adequar ao Estado, se adequar àquilo que o mundo fala, essa igreja perde a ousadia de enfrentar estas oposições. Ela se acama, se adequa às falas seculares. Mas nós não, nós precisamos ser uma igreja em que quantas vezes somos odiados pelo sistema. Porque se o mundo te odeia como igreja, é porque você está na contramão dele. Mas se o mundo não odeia e estamos infestados dos conceitos terrenos e passageiros, aí o mundo anda de mãos dadas. Mas uma realidade oposição é característica de quem prega o evangelho ousadamente embasado na palavra de Deus. O ponto 2 diz assim, ousadia no exercício dos dons espirituais. E isso é uma realidade.
Muitas pessoas também se reúnem numa característica de fazer barulho, e não é só barulho e falar mistério. O próprio apóstolo Paulo, ele traz uma regulamentação para a igreja no sentido de que se tiver 2 ou 3 profetizando, cale-se os 2 e deixa um falar. E no máximo 1 ou 2 profetizem e por ordem vá na sequência. Porque não é apenas só barulho sem interpretação. É necessário que haja interpretação na igreja. É claro que muitas vezes não há uma interpretação e a igreja explode em mistério com Deus, mas aí é no momento exato, um mover do Espírito Santo exato, e as pessoas se externam o falar em línguas, a ação do Espírito Santo na vida de cada um, a evidência do batismo no Espírito Santo. Mas não é só isso, os dons espirituais têm suas características em vários aspectos, como o dom espiritual de curar, de revelar, de interpretar. Então, está a Bíblia, a palavra de Deus, relacionando para nós, nos dons espirituais, muitos aspectos dos dons espirituais em que nós precisamos estar atentos quanto à manifestação dele em nossa vida, e a igreja precisa disso mais e mais. O 3 diz, olha só, ousadia na exposição da palavra. As escrituras dizem que após a oração da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, toda esta ousadia é proveniente de ser cheio, de ser impactado, de ser revestido de poder para esta anunciação. Você tem buscado a Deus, se você ainda não é batizado no Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, de que você seja cheio, de que você venha transbordar e ser batizado no Espírito Santo, é uma realidade, é um diferencial na vida do crente. O crente já tem o Espírito Santo, mas quando ele é revestido do Espírito Santo, ele é capacitado, ele é cheio do Espírito Santo, e esta ousadia vem para a anunciação, evangelização, para ganhar vidas e almas para o reino de Deus, porque este é o propósito de todo cristão. A conclusão traz para nós aqui, olha só, nesta lição nós vimos o que caracteriza de fato uma igreja pentecostal. Suas características se tornam visíveis e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. Sejamos plenos, sejamos cheios desse Espírito de poder. Se queremos de fato ser uma igreja relevante, devemos nos deixar encher do Espírito Santo. Fica aí a dica desta lição neste dia. Se você quer aprender mais, venha estar conosco em nossa classe nos domingos, 9 horas da manhã, aprendendo a palavra de Deus. Que Deus abençoe o seu coração e sua vida, e eu quero orar. Senhor Deus, abençoe cada coração, abençoe cada vida que busca mais e mais o Teu Espírito, para que com ousadia anunciemos e façamos nesse tempo o Teu querer e a Tua vontade, cumprindo o propósito da igreja para este tempo. É o que oramos em nome de Jesus. Creia, viva, busque a pessoa do Espírito Santo. Deus te abençoe abundantemente.